Com o irmão mais novo caído, Dawn nota que a masmorra tem um nome chique. Tem esse ópio se choca ao ver o caçula cair com um só golpe. Dawn, porém, sabe que aquilo não foi nada. Ele nota a semelhança e pergunta se são gêmeos antes de correr para Esse ópio, que não entende por que irmãos lutariam assim. Dá um disco que está ocupado e joga um soco forte no rosto do mais velho, mandando deitar ao lado do caçula. Esse ópio, porém bloqueia o soco facilmente e diz que foi um bom golpe. Em resposta, nosso protagonista diz que... Nesse momento, Hyoseop se levanta e chuta a mão de Dawn, cancelando o movimento. Furioso, Hyoseop grita que dá um erro a pensar que se pareciam, afirmando ser o mais bonito. Nosso protagonista se choca com a recuperação rápida e já está atacando de novo. Em resposta, Dawn nosa sua técnica de ponto cego, acertando um chute potente no peito de Hyoseop. Hyoseop diz ao irmão para não ser tão arrogante ou será atingido de novo. Ele admite que o golpe foi estratégico, mas doeu o suficiente para parecer que quebraria seus dentes. Ele ignora, prometendo que Dawn sofrerá muito mais. Enquanto os dois irmãos se preparam para atacá-lo de novo, nosso protagonista levanta a guarda. Hyoseop avança declarando que será mais direto, mas é atingido por um soco rápido no ponto cego no rosto, no meio do ataque. Em resposta, o irmão mais velho soca cada um na cabeça e segue com um combo. Sentindo dor, Dawn percebe que foi atingido por trás mais uma vez. E o seu elogia sarcasticamente os ótimos socos de Dawn e pede mais. Dawn pensa que isso é diferente. Não é como lutar contra um grupo desorganizado, pois esses dois atacam com sincronia perfeita. É claro que estão acostumados a lutar juntos. Sempre que ele vai acertar o da frente é atingido pelo outro por trás. Há uma tática simples, mas seus movimentos são rápidos e Dawn não consegue um ataque limpo, sempre sendo interrompido. Hyoseop se gaba de salvar o irmão, o que Hyoseop descarta. O mais velho diz que está desapontado com Dawn e esperava mais. Dawn retruca que o sentimento é mútuo. Parado ao monstro como João que se rique, suas técnicas não são tão boas. Ele conclui que o que importará é quem pode desferir os golpes mais fortes. Quando Dawn pergunta se estão com vergonha, eles descartam como desculpa de perdedor. Nosso protagonista decide que seu primeiro alvo será o irritante irmão mais novo, Hyoseop. Ele sabe que ao atacar o da frente, o outro virá por trás, então ele antecipa com um ponto cego. Em vez de atingir o mais novo, ele torce o tronco para golpear Hyoseop, que agora está atrás. Ao tentar atingir o mais velho, Hyoseop desvia e varre sua perna. Derrubando, ele provoca dizendo que não foi o primeiro a notar a estratégia deles. Com Dawn, no chão, o irmão mais velho diz a Hyoseop para acabar com ele. Dawn rapidamente se levanta e prepara a queda do falcão, sabendo que a luta termina com um golpe forte. Mas o irmão mais novo pula e puxa sua jaqueta, cancelando o movimento. Hyoseop acerta um soco no rosto de Dawn, jogando no chão. Hyoseop diz que precisam acabar logo com a luta para irem ao próximo alvo. Os irmãos agarram o protagonista e puxam seu braço, ameaçando quebrar todos os seus membros. O Hyoseop pergunta ao nosso herói se ele lembra da promessa de que sofreria uma dor pior. Com uma expressão maníaca, ele começa a contagem regressiva do 3, anunciando que a dor começa agora. Esforçando-se, Dawn diz para eles usarem seus truques sujos. Ele agarra as golas dos dois, declarando que quem deu o golpe mais forte vence. Enquanto o raio escrepita ao seu redor, ele grita que as táticas baratas deles não funcionarão. Com um rugido poderoso, ele usa sua técnica de golpe atordoante para esmagar um irmão contra o outro. Os dois maníacos vão para trás com o impacto caindo com força. Dawn pergunta irritado como usaram agarrar seu braço assim, segurando o braço que quase quebraram. Ele furiosamente chamam os irmãos de maníacos. Encarando Hyoseop, ele percebe que deve ser o mais velho. Mas antes que Dawn diga mais, o som de uma moto se aproxima. Ele olha para o topo da tumba do rei e vê uma moto, pensando quem seria esse novo maníaco e se a moto estava ali o tempo todo. O irmão mais novo geme de dor murmurando que se o golpe acertasse, seu crânio fraturaria. Enquanto os irmãos se levantam, Dawn ameaça bater neles de verdade. Mas sua atenção é subitamente atraída para a pessoa que chegou. Hyoseop, mesmo ferido, comenta que a pessoa devia ter chegado antes. O Hyoseop diz que esperaram muito, gabando-se que juntos nunca perdem. O mais novo estava ansioso, mas o mais velho pediu para a ciência até a mensagem de que o reforço chegaria à noite. O recém-chegado aparece, explicando que quase foi assaltado mas bateu nos assaltantes. Com sua chegada, o trio de irmãos maníacos está completo. O terceiro irmão, ou com esse ópio, agarra o braço de Dawn e declara que lutarão como um trio. O auditório, a multidão aplaudia e vibra pelo clube de dança. Charming Hai faz uma performance incrível, com movimentos impressionantes que cativam todos os homens. Jae-young observando se pergunta se toda a empolgação é só pela dança. Ele sente o rosto corar quando Choi Min-hai dança perto, e o coração parece explodir quando ela o abraça por trás. Na tumba os irmãos discutem, mas Novo reclama que quando Seópio estava vagando, e quando Seópio diz que está cansado e precisa de um descanso. O Seópio repreende, dizendo para agir como irmão mais velho e não se atrasar. Observando Dawn se pergunta por que todos esses idiotas se parecem tanto. Ele questiona por que apareceram na viagem, mas decide que não importa.
Ele não perde tempo e avança, socando, ou quando se ópio no rosto. Já estava preparado para 2, e agora enfrentaria os 3. Quando reclamou que se não bloqueasse o ataque, teria perdido um dente. Vendo Dão-se impaciente, ele avançou declarando que o servo gamer não viveria muito mais. Os 3 irmãos atacaram em sincronia, com os mais novos flanqueando por trás. Em resposta, Dão se virou e correu para longe dos 3 maníacos. Os irmãos logo notaram fugindo, e o mais novo comentou que ele tinha bons instintos. Para cercar Dão, o Hai Seop foi para a esquerda e o de Seop para a direita. O Hai Seop murmurou que embora Dão escapar de um, fugir dos 3 seria impossível. Nesse momento, o protagonista surgiu à sua frente, perguntando por que falava sozinho. Ele deu um soco forte em Taizip Zombou, perguntando se ele se sentia sozinho, separado dos outros. O irmão de cabelo azul percebeu que Dão não estava fugindo, mas os forçou a se separar. Vendo Hai Seop para trás, para estes atacar, Dão declarou os esforços inúteis. Ele surpreendeu o Hai Seop com um ataque de ponto cego, acertando um chute no rosto. O irmão mais novo, pego de surpresa, se feriu com os pios geleia de Amora. O protagonista comentou que usou bem os ataques vindos de trás. Em resposta, o irmão mais velho perguntou o que faria com um ataque de cima, acertando um chute massivo em Daion. Mesmo bloqueando, a força do impacto jogou longe. Nosso herói parou no ar, pensando-se quando pulou do topo da tumba para atacar. E Seop mordeu a língua de frustração. Quan achou sua emboscada incrível, com Dão lutando contra os 3. Taizip avisou Quan para não ser pego, mas Quan respondeu confiante que viu tudo. Quan sabia como lidar com Dão e mandou os irmãos usarem a formação usual. O protagonista, defendendo-se dos golpes de Quan Seop, notou a semelhança com os outros. O irmão mais novo deu um chute, mesmo feridos, Dão se surpreendeu com a velocidade ao bloquear. Logo levou um soco de Taizip por trás e questionou a força deles. Com vários golpes, o protagonista se perguntou que truque era aquele. Quan adivinhou e explicou que não estavam mais fortes. Na realidade, um nerd enfraquecia conforme a luta se estendia. Dão pensou na analogia de 3 lobos caçadores contra um tigre. Lembrou-se de um ditado: lobos cercam um tigre e atacam em turnos. Os irmãos faziam isso, repetindo o ataque várias vezes enquanto cercavam para golpear. Mordendo e atacando, esgotaram a força do tigre. No fim, o tigre se ajoelharia diante dos lobos. Quan confirmou: Dão lutando sozinho, queimava sua energia. Ele conclui que embora os irmãos sejam mais fracos que Dão, o trabalho em equipe garantirá sua derrota, pois ele está sozinho. Dão, porém, retruca que tal afirma estranha a vinda de um vilão. O irmão mais novo se irrita ao ser chamado de vilão, levando Tseop a sugerir que passem para o próximo alvo. Enquanto Quan Seop se prepara para terminar a luta, Dão, de repente, declara que não está sozinho, deixando Quan confuso. Assim que Quan pergunta quem mais está ali, uma pessoa invisível executa um golpe de judô perfeito, derrubando-o com força. O atacante agarra sua cabeça e pé, torcendo seu corpo e batendo seu rosto diretamente no chão. Os 2 irmãos restantes ficam em choque, perguntando-se sobre a identidade desse misterioso recém-chegado. Nesse momento, o atacante é revelado como Jianyu, que comenta que atingiu o cara muito forte e espera que ele fosse realmente uma pessoa má. A Seop e Taizip reconhecem imediatamente como seu próximo alvo. Isso desencadeia uma memória do momento em que os 3 irmãos entraram em formação e Dão correu. Na época, eles presumiram que ele estava fugindo da luta. Na realidade, ele percebeu que não conseguiria lidar com ele sozinho, então rapidamente pegou seu telefone. Ele enviou sua localização para Jihan, dizendo que estava prestes a ser eliminado e que precisava vir rápido. De volta ao presente, Dão agradece ao amigo por ter vindo e Dean pergunta por que ele estava lutando com eles em primeiro lugar. Veja explicar, Jihan simplesmente pergunta se ele precisa enfrentá-los e Dão confirma. Chamando os irmãos de idiotas, os 2 amigos avançam juntos para a batalha. Daí Seop ordena Hai Seop que lide com Jihan. O irmão mais novo, furioso por Jihan ter atacado com que Seop dá um soco. Jihan facilmente se esquiva do ataque, agarra a cintura do oponente e pede desculpas antes de tocar os dedos no peito do irmão para desferir um soco de 1 polegada. O soco estilo Bruce Lee manda o Hai Seop voando para trás, completamente nocauteado. Jihan se surpreende e acha que o oponente já estava ferido. Enquanto isso, Dão avança contra Taizip e os 2 se chocam com força bruta. Jihan pergunta se Jihan ficará bem sozinho, admitindo que ele mesmo não está em sua melhor forma. Mas Jihan diz para ele não se preocupar. Na verdade, Jihan falava de Taizip, o irmão mais velho, que preparava sua técnica. Dá uma ponta que Taizip ficará sozinho quando os irmãos forem nocauteados, então lhe desferre uma série de golpes destrutivos. Taizip leva vários socos poderosos e grita. Um último golpe no queixo faz voar e vendo o estrago no rosto do oponente, Dá uma pensa que talvez tenha batido forte demais. Reenergizada após a vitória, Dá volta a Taizip, que está acordando. Ele diz que é hora de responderem perguntas. Lembrando a conversa sobre alvos, Dá exige saber quem os enviou. Longe dali, outro grupo vê a moto ligada e percebe que alguém lida com seus novatos.
Um delinquente reconhece a moto do guia que causou problemas na cidade. Suspeitando de um truque, tem nenhuma emboscada. Os delinquentes dizem que não importa, pois querem brigar. Mencionam ter convidados que vieram de longe para lutar. Decidindo recebe luz, avançam, revelando uma ordem de monstros da Silid Lihai. Enquanto isso, os dois irmãos estão caídos. Quan Seop, que não viu o que houve, fica triste. Dá um disco que tudo o que precisam fazer é responder às suas perguntas. Ele explica que os ouviu dizer que vieram eliminar um alvo. Percebe que o primeiro era ele, e o segundo, Jihan. Nosso protagonista aponta que não há razão para isso, já que nem se conhecem. Ameaçador, ele exige que o irmão mais velho revele quem os enviou. Numa conversa passada, Tio garantiu a League of Min podia contar com os irmãos. Lee perguntou o que aconteceria se fossem vencidos. Tio descartou chamando-os de especialistas em grupo. Mas acrescentou que se fossem vencidos, não falariam. Lee duvidou, mas Tio confirmou que os irmãos foram avisados para não falar. O que acham deste manho? Não sei que nota dar de 0 a 10? Deixem a avaliação nos comentários. Estou muito curioso e animado para continuar lendo.